Bora lá. Pessoal, iniciando, vamos recapitular o conteúdo, né? Primeiro, qual foi o tema abordado na aula passada? Tá, a gente sempre faz isso, né? Sempre recapitulamos conteúdo de sociologia. Então é importante já estar com o caderno em mãos aí. Qual foi o conteúdo, então, que a gente trabalhou na aula passada? Tema principal. Os temas, né? Na verdade. Pode ir um por um, tá? Não Teorias precisa todo mundo, raciais? não. Oi? Teorias raciais? Não tá dando pra entender, gente. Tem que anotar, hein, galera? Vamos anotar esses temas aí. Eu, pelo menos tá aqui que eu anotei, não sei se faz sentido, mas teorias raciais? Teorias raciais estaria dentro de algum tema que a gente abordou lá, dos pensadores da sociologia. Lembra que foi da semana de diagnose, né? Que... Fala, Renan. Bom dia, professor. Bom dia. Me tira uma dúvida de novo, por favor. Fale. O senhor vai dividir a turma com o professor Caio? Isso, quem tá falando? Professora Bruna. É com o professor Caio agora. Tem a geografia, né? Que eu divido com a Wélida, e Isso. sociologia com o professor Caio. Na sociologia, eu tenho o segundo A só, tá? O segundo A é meu. Se tiver algum trabalho para enviar, alguma coisa dos meninos, Ok, é porque eu acompanho o segundo B. segundo B, né? Então Isso. é o professor Caio, Aí, tá? no caso, eu tenho que ir para outra aula, então. Não, não, não. Aí com o professor Caio a gente faz junto. Ah, então tá. Mas aí tem semana que vai ser ministrada pelo professor Caio, tem semana que vai ser eu, tá? Aí como eu iniciei esse conteúdo lá de semana passada, a gente continua. Certo. Obrigada. Tá bem. Pessoal, Renan, quer falar alguma coisa? Você estava começando aí, nós cortamos? Olho. Peraí, um pouquinho. Professor Túlio, eu acho que foi sobre fatos sociais, classes sociais, a importância, assim, sobre Max Weber, Karl Marx, sobre os pais da sociologia na época, tudo. Ótimo, né? Perfeitamente dito aí. Foi uma recapitulação do conteúdo dos principais pensadores lá, né, clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Max Weber, né, Karl Marx, um pouquinho de cada um, porque não deu tempo de frisar muito, né, sobre esses pensadores, porque até a coordenadora tinha entrado no meio da aula um pouquinho, né, para passar uma informação. Mas deu para passar brevemente sobre relembrar, né, o conteúdo trabalhado, né? Um dos principais é os fatos sociais, né, que sempre está presente em todas as pesquisas sociológicas, né, e da civilização contemporânea ou moderna, antiga, tudo tem os fatos sociais que é analisado pela sociologia, né? As instituições sociais também. Oi, tinha alguém que estava querendo falar? Só vi meu nome, não sei quem que é. Bárbara? Eu não. Então, vamos seguir então. Vou iniciar o slide aqui, que ele é bem grandinho, gente. Aí eu vou passar mais rápido que eu puder sobre ele. Já deve estar aberto aqui. Vou tirar aqui. Então, quiser participar, quem levantar a mãozinha aí, vocês me falam, tá? Se não der para ver, só já pode interferir e participar. Então, as revoluções, né, que aconteceu na modernidade lá, as revoluções burguesas, né, que foi o quê? A Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa, todas elas favoreceu para acontecimentos e moldar, né, a sociedade como ela se interage, inclusive, né, desde os processos de produção, né, das suas fábricas, das indústrias, né, da forma de sociabilizar e da forma de dividir o trabalho. Ambos, né, esses pontos que eu levantei aqui agora, fez com que a sociedade moldasse, né, seus tipos de relações, moldasse as características desse período, né? Então, é importante a gente analisar as revoluções da modernidade e, posteriormente, se der tempo, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia na contemporaneidade, né? O que favoreceu esse mundo globalizado que a gente vive hoje? Onde a troca de informação, de transporte, de mercadoria, né, a divisão internacional do trabalho também é diferente daquele período. Hoje é muito mais dinâmico, né, mais facilitado essa troca de informação. Então, o trabalho tem que se moldar neste período também.
Aí tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, que a sociologia tem que analisar, né? Essas relações, os problemas sociais que acarreta com a globalização, os pontos negativos que ela traz também. Então, a gente tem que analisar a tecnologia contemporânea. Mas para a gente entender o mundo que a gente tem hoje, né, globalizado, vocês vão ver que tem muita relação com o que a gente está estudando em geografia, né, lá os períodos técnicos, né, da transformação do espaço geográfico, as revoluções, né, a relação homem-meio. Então, tem muita relação e pode facilitar na compreensão desse assunto aqui, tá? Então, vocês vão ver que é muito parecido. E talvez pode até parecer um pouquinho com conteúdo de história, por isso que é muito interdisciplinar esses temas. Então, vamos seguir, então. Para a gente entender esse mundo globalizado que vivemos, né? Esse espaço geográfico construído dessa maneira, esse espaço, né? Vamos entender um pouquinho dessa evolução do homem de novo, vamos recordar aí. Então, aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre o processo de socialização, né, instituições sociais, os fatos sociais, como bem dito pelo Renan, né, e alguns dos pensadores clássicos, né, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E suas teorias é importante ser analisada porque eles acabam sendo embasamento, né, teórico de outras pesquisas também, para futuras das ciências sociais. A revolução científica contribui para o surgimento da área, então a gente vai entender essa revolução científica, né, industrial que acontece. Contextualizar o surgimento das grandes revoluções na história, beleza. Lembram da Revolução Francesa Industrial? Acabei de comentar um pouquinho, né, das aulas de história, também conhecidas como revoluções burguesas. O que foi a Revolução Industrial? Participem. Primeiro, o que foi a Revolução Industrial? Tivemos três, né, basicamente. Em história não se fala muito das três, mas em geografia a gente fala três, né? Teve três. A primeira Revolução Industrial, a segunda e a terceira Revolução Técnico-Científica e Informacional, né? Mas o que foi essa Revolução Industrial? O que ela acarretou para a sociedade? É que eu posso ser enganada, mas deixaram de ser manufatura, né? E agora passaram a ser máquinas. Né, uma das principais características, né? Quando se fala Revolução Industrial aqui, temos várias, né? Mas aqui vai frisar mais na primeira, porque ela inicia um modo à sociedade muito diferente da anterior, né? Então, há uma necessidade maior das ciências sociais analisar esse contexto que a sociedade está vivendo. Então, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que é como a Estela que disse, pela voz eu não estou... Não, a Vitória. A Vitória? Então, a primeira Revolução Industrial foi uma das primeiras características dela, essa mudança do processo de produção, né? Essa forma de se produzir. Antes, né? Período ali natural, até o início do período técnico aí. Né, o homem utilizou da manufatura, né, nas suas casas, nos seus artesãos, nas suas oficinas, né, e ele mesmo produzia o produto ali do início ao fim. Então, demoraria mais tempo, né, levaria mais tempo. Aí, quando chega essa revolução industrial, né, essa mudança do processo de produção, incrementação, por exemplo, começa aí a divisão do trabalho, né? Então, a maquinaria entra no processo de produção das indústrias, das fábricas. Então, o homem sai, agora o artesão lá não está mais na sua casa, sua oficina, fazendo seu próprio produto, agora ele vai trabalhar numa empresa, por exemplo, numa fábrica. E ali dentro tem divisão de trabalho, né? Ele comandaria uma máquina, por exemplo. Então, é correto, né, esse pensamento aí da mudança de manufatureira para maquinofatureira. E qual que foi o reflexo disso para a sociedade? Para a caracterização da sociedade em si? Foi muito boa? Foi muito ruim, né, Túlio? Porque aí muitos Teve muitas pessoas em que setores? ainda precisava mais dele. Foi bom para os chefes, né? Que agora seria mais rápida a produção e também não precisaria gastar tanto dinheiro pagando os funcionários. Mas foi ruim para os trabalhadores, que agora eles ficaram sem o ganha-pão, podemos falar.
Algumas pessoas acabam ficando sem emprego, né? Porque aí uma máquina consegue produzir mais, correto, esse pensamento. E também muito plausível esse pensamento do quem é que beneficia com esse processo aí, com essa mudança do processo de produção, né? Quem que se beneficia são os donos dos meios de produção, né? Seria nesse período aí, talvez os burgueses, né? Os donos dos meios de produção ou outras pessoas. Também tem a mudança do quê? De como se configurava a economia e tudo mais ali daquele período, né? Antes era o quê? Era o clero, né? O sistema feudal. Então há uma mudança, né? Através da Revolução Francesa aí, pela luta pela liberdade, livre escolha, sei o quê, junto com os burgueses, né? Que eles são espertos, eles não querem mais que esteja ali aquela alienação, aquele comando, né, de outras pessoas acima do poder ali, como o clero, né? Então, acaba se aliando, né, na verdade, com os funcionários, os trabalhadores, né, e os operários, e juntos, né, fazem aquela reivindicação, aquele manifesto, né, e inclusive tem até confrontos diretos dentro dessa Revolução Francesa aí, que muda também a sociedade, né? Agora entra em um sistema capitalista, né, após a Revolução Francesa aí, né? Quem comanda agora o sistema todo seria os donos dos meios de produção, né? Então o clero acaba perdendo a força, o poder. Então, é somente alguns que se beneficiam com essa mudança do processo de produção, essa mudança da sociedade aí, né, industrial, e outros ficam à mercê, né, dessa classe. Aí também se faz da importância de entender as ciências sociais, né, a sociologia, analisar essa desigualdade, né, de distribuição de renda, essa desigualdade de quem usufrui e quem não usufrui desse sistema, né? Então, por que o operário está à mercê dessa classe e não acontece nada? Então, é necessário ter um olhar especial sobre isso. Tá? Então começa aí, por isso que se fala, as ciências sociais tem sua grande relevância, aparece como uma ciência mesmo após essas revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Cada uma com suas características aí. Então, vamos seguindo. As ciências sociais são frutos da transformação social. Apesar de terem sido fortemente reconhecidas como ciência apenas no século XIX, devem sua origem ao intenso processo de mudanças na sociedade, desencadeado pelas revoluções burguesas, né, principalmente a primeira revolução, como a gente já comentou, né, a mudança ali da manufatureira para a máquina futureira, intensificando o processo de produção, né, acelerando a extração de matéria-prima, e o iluminismo também é um movimento, né, intelectual que embasou nessas mudanças aí. Ele fez com que pensadores do momento ali, né, abrisse os olhos da população para a liberdade, né, e liberdade de expressão, de liberdade econômica e tudo mais. Então, foi um dos movimentos que ajudou, né, aquela Revolução Francesa chegar no ápice dela ali. Por que tais acontecimentos estão relacionados ao surgimento da sociologia? Justamente por estudarem as formas de produzir, viver, organizar e pensar a sociedade, né? Áreas profundamente influenciadas por essas revoluções. Correto? Quiz. Vamos lá, responder isso aí. Sobre a relação entre... Eu coloquei alguns quiz, tá? Entre os temas a ser abordados, que a gente salienta, tira as dúvidas e passa para o próximo tema, tá? Sobre as relações entre ciências sociais e as revoluções da modernidade, né? Que revoluções são essas? Aquela que a gente comentou lá, na Revolução Francesa, que teve Revolução Industrial, que teve a Revolução... as revoluções burguesas, que teve a Revolução Francesa, né? É correto afirmar, né? Sobre a relação entre ciências sociais e revoluções da modernidade, é correto afirmar. As ciências sociais foram responsáveis pelo surgimento de grandes revoluções na história? Para tê-las como objeto de estudo? Será que as ciências sociais fez isso? Ou as revoluções burguesas tiveram influência no surgimento das ciências sociais devido às grandes transformações que ocasionaram na sociedade, que precisavam ser investigadas? Qual das alternativas? Acho que é a B. Também acho que é a B.
Tá? Eu ia fazer aquela dinâmica de levanta a mãozinha aí quem é B, mas aí demora muito, né? Mas vamos deixar quieto. Então, quem discorda das meninas aí, se pronuncie. Quem acha que é a 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Então, vamos dizer que todo mundo escolheu a B, né? Correto. Então, as ciências sociais, elas não foi responsável pelo surgimento das revoluções, né? Foi pelo contrário, né? Então, as revoluções burguesas tiveram influência no surgimento das ciências sociais, devido às grandes transformações que ocasionaram na sociedade. Que transformações foram essas, né? Na forma de se organizar o trabalho, né? Na forma de quem prevalecia com essa mudança, com essa intensificação ali da maquinaria, né? Do aumento dos produtos, do processo de produção, tá? Então, essa diferenciação de classes, né? Esses problemas sociais acarretados ali, foi um dos motivos de se fazer a ciência, a sociologia como ciência, né? Ciências sociais, que precisavam ser investigadas, né? Então tinha que ser investigado isso dentro da sociedade que se transformou, né, na modernidade. Então a Revolução Industrial transformou o modo de produzir, modificando a maneira de as pessoas se relacionarem. Fatores como as inovações tecnológicas, a criação da máquina a vapor, a acumulação de capital por parte da burguesia, e a parte da burguesia se favorecia, né? Em ascensão, o domínio inglês do comércio mundial e a liberação da mão de obra para outras cidades levaram a acelerado crescimento da população e da produção. Produção em série, né? Eles produziam tecidos, alimentos, objetos, máquinas, tudo em grande escala, né? Barateou o custo do produto final, marcando o declínio, então, do modo de produção artesanal. Então, mudou totalmente o modo de produção. Agora produzem em grande escala, né, com baixos custos. Isso faz o quê? Influencia o consumismo que temos hoje, né? O consumismo. Hoje a sociedade, vamos dizer que ela é uma sociedade complexa, né? Eu gosto muito de comentar isso. Antes a sociedade vivia por condições básicas de sobrevivência, né? Vamos trabalhar, vamos para comprar alimento, né? E ter a sua moradia. Hoje não, as condições se transformam junto com a sociedade, né? Porque a sociedade foi alienada aí nesse processo de produção em grandes mercadorias, em grandes produtos, né? Produtos de variados tipos, de variadas qualidades. Isso atrai, né, as pessoas a consumir cada vez mais. Então entra o consumismo aí. E é alienado cada vez mais em adquirir, né, nesse período aí. Então, a sociedade mais complexa em escolher, em viver, tá, em ambos os setores. Então, temos que analisar isso também. Além de medidas como cercamento de campos da Inglaterra, né, gerou o quê? O êxodo rural. Então, as industrializações acontecendo ali, né, tudo acontecendo ali dentro do perímetro urbano ali, fez um tipo de atração, né? Foi um atrativo para a população que estava na zona rural, que era inteiramente rural, né? Então, camponeses sem terra, sem trabalho, foram para as cidades, né, em busca o quê? De melhores qualidades de vida, né? Melhores trabalho, em busca de condições de vida. Então, isso fez o quê? Caracterizou um processo de urbanização muito acelerado. E o que traz como consequência esse processo de urbanização acelerado? Qual que é Uma condição de vida precária, condição de vida mais precária, propícia à doença, aumento da contaminação por doenças urbanas, né? E também entre outras, porque aí se você não tem emprego, você não tem dinheiro, né? Se você não tem dinheiro, você não vai ter como comprar remédios ou outras coisas. Então, outros tipos de doença que tinha, né, em outras regiões, acaba te pegando e você não tem condições de tratá-las, né? Sendo que o saneamento ali também é ruim. Então, tudo isso são características do processo acelerado de urbanização que a sociedade passou após essa revolução industrial, né? Então, tudo isso caracteriza uma sociedade muito diferente da que foi vivida anteriormente, né? Então, temos mais pontos negativos durante esses períodos de transformação do que positivos, né? Positivos para certas pessoas. Hoje temos como que está hoje? Eu vou lançar uma pergunta aí mais atual. Como que está o mundo hoje? Temos mais pontos positivos
nesse mundo globalizado, tecnológico, cientificamente, né, após passar pela terceira revolução lá, técnico-científica, como encontramos o mundo hoje? Há mais pontos positivos ou mais negativos? Ou vocês acham que está igual ou está menos? Professor, esses dias eu tinha até pensado, sabe? Tipo assim, se a gente fosse olhar para todos os problemas do mundo, a gente, poxa, acho que a gente cai na depressão, a gente quer se matar, porque assim, é tanta coisa ruim que não dá nem para contar. Tem muita coisa ruim, né? E parece que o que já era ruim intensifica na atualidade, né? É importante a gente comentar essa evolução das industrializações, né? Dessa liberdade de expressão econômica aí, entre aspas, né? Após a Revolução Francesa. Porque aí no mundo, após século, meados do século XIX, né, 20, o mundo continua a passar por outros problemas, né, não somente revoluções, mas aí tem o que? Guerras, né? Tem batalhas, rivalidades, blocos econômicos, problemas econômicos no mundo, que é uma das principais causas hoje em dia, né, de fome, escassez em recursos, alguma coisa, são a má gestão, o planejamento econômico, né, de certos países, enquanto que algumas nações ainda continuam, né, com a influência e se favorecendo com o sistema globalização, como foi nesse período aí, as donas dos meios de produção se favorecendo com a mudança da tecnologia, né, dos meios técnicos na industrialização. Hoje em dia temos ainda esse favorecimento de certas nações com o processo de globalização, né? Quem que usufrui hoje em dia do processo de globalização, né? Se é que existe globalização, porque globalização seria o quê? A interligação entre todos os povos, né? A ligação, diminuir o tempo e o espaço entre os povos, seja na economia, no transporte, na troca de informação. Então deveria ter todo mundo, né? Deveria ser uma rede global, né? A globalização, como o próprio nome diz. Mas isso acontece, gente. Todo mundo usufrui no processo de globalização. É diferente do lado do processo lá das mudanças da revolução técnica e industrial no meio de trabalho. Hoje todo mundo se favorece com o processo de globalização. O que vocês acham? Eu acho que não. Porque tem muita gente que ainda não tem acesso, por exemplo, a muita coisa que a gente tem, entendeu? Correto, né? Apesar de estar facilitado, né, a tecnologia hoje, o custo e tudo mais ser facilitado, mas ainda temos a sociedade que está à mercê de outras classes, né? Então, se faz necessário ainda termos essa análise sociológica atual, assim como teve antigamente das mudanças do processo de produção. Hoje é tudo mais rápido, tudo mais fácil, né? Quem diria que a gente estaria com uma sala com quase 100 alunos, né? Através de uma tela de computador. Um professor conseguiria dar aula para 100 alunos, por exemplo, né? Quem diria que estaríamos nesse ponto? Mas temos ainda a sociedade que nem energia elétrica tem ainda, né? Então, tudo questão hoje em dia econômico, né? Então, por exemplo, a formação de blocos econômicos se liga muito com esse assunto atual. Porque se você não faz parte de um bloco econômico, você está basicamente sendo excluído do sistema global, né? Isso vai trazer problemas econômicos, problemas sociais, problemas urbanos, problemas, né, ambientais e tudo mais. Tudo em decorrência de um simples ponto que seria econômico, né? Hoje já vai além, né? É político e econômico. E tudo isso teve a sua evolução, né? Então teve as guerras, teve embates ideológicos, né? Investimentos em ciência, em tecnologia. Foi bom em alguns pontos, claro que foi bom, foi ótimo, né? Não vamos utilizar da hipocrisia. Utilizamos o computador, tudo mais, né? Usamos sem perceber até em que influência ambiental está causando, mas nós usamos. Só que às vezes deixamos ser alienados pelo esse sistema tecnológico, pelo sistema de mídia, né? Que nem vemos a realidade de outras regiões, né? Nós nos preocupamos com a realidade local, correto? Nós não nos preocupamos com a realidade mundial, por exemplo. Então,
aí quem que favorece com isso, né? São as grandes empresas nesse mundo hoje atual, né? São as grandes nações que têm um poder bélico, poder econômico e político muito grande. Então, esse sim se favorece nesse sistema atual. E temos nações que nem energia elétrica têm ainda, né? Como partes da África. No Brasil também temos essas regiões que ainda têm saneamento ruim, né? Porque estamos em desenvolvimento, somos países emergentes, mas temos condições muito ruins de moradia, mau planejamento urbano. Então, tudo isso é consequência, né, desse mau planejamento atual aí e que o mundo vive. Bem, o cachorrinho fica batendo na porta. Então, de uma coisa eu já passei para a atualidade, já, né, já estamos aqui no tempo moderno, mas o principal objetivo da aula seria aguçar, né, essa visão aí crítica da modernidade, né, de como a sociologia se encontra hoje. Então, para chegar nisso, eu tinha que falar sobre essas evoluções, né, a revolução, a industrialização, né, o processo de globalização e tudo mais. Então, continuando, os camponeses destituídos de suas terras e os artesãos arruinados passaram a ser o quê? Empregados nas fábricas. Então, sujeitando-se o quê? A baixos salários, né? Porque já não tinha emprego. Vamos aceitar o que, né, o dono do meio de produção oferecer para a gente. Então, independente do salário, é melhor do que não ter nada. Então, esse era o pensamento ali, né, alienado das pessoas daquele momento. Extensas jornadas de trabalho, né? O processo de mais-valia entrava aí adoidado, né? Os empresários se usufruíam do processo de mais-valia aí nesse período. Que é aquela hora que a gente já estudou lá, né? Em sociologia, por exemplo, a gente já viu já, que é as horas excedentes de trabalho. Então, quem se beneficia com as horas extras de trabalho, né? Tem mais-valia absoluta, relativa e tudo mais. A Revolução Industrial, então, causou uma situação extrema de quê? De pobreza, de desemprego, né? A crescimento exagerado urbano, trazendo problemas ambientais, problemas de saneamento e tudo mais, tá? Causados pelo processo de urbanização. Consolidava-se, então, assim, o capitalismo. Então, o capitalismo, sistema econômico, né? Quais são as qualidades, né? As características do capitalismo. Propriedade privada, né? Meios de produção, divisão técnica do trabalho, a busca pelo quê? Pelos novos mercados, né? E objetivando o quê? Lucro. Então, esse é o capitalismo. Só passei para... Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar. Qual das alternativas aí? Essas questões aí que eu coloquei do Enem, por exemplo, ajudar aí vocês, né? Eu e o Caio buscamos algumas atividades aí que vamos colocar lá no blog. Aí vocês vão lá e respondem. A gente já está trabalhando elas aqui, então vocês já estão basicamente respondendo elas. Só que aí vai lá e fixa lá no blog como atividade dessa aula, tá? Inclusive a chamada vai ser feita por ela. Então, vocês vão lá, faz essa atividade. Aí eu vou escolher algumas dessas que a gente já trabalhou e vou mandar para o portfólio para ter uma lá no portfólio obrigatório, né? Agora as outras vai ser feita tudo pelo blog. Então, dentre as consequências sociais forjadas pela Eu acho que Revolução... Nossa, já? O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Ou a melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operário, proporcionando pelo surto do desenvolvimento econômico, né, melhoria da condição de trabalho, será? A ascensão social dos artesãos que reuniram seus capitais, se juntaram ali os capitais, e suas ferramentas em oficinas e domicílios rurais dispersos, aumentando o núcleo doméstico de produção. Será que teve esse aumento de artesãos, né? O desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho de maneira a assegurar o emprego a todos os assalariados. Será que eles conseguiram assegurar isso, esses direitos aí? Né? De indústrias petroquímicas ainda. Então, tá vendo que vocês têm que ler, já ir analisando, né, as possíveis, o que poderia mesmo acontecer e o que não, né? Qual que seria a conversa aí fiada da alternativa, porque ela já vem com muita, né? Já prescrevendo ali qual que é a correta, né? Então, qual que é a correta aí? Não sei se foi a Vitória, se foi a Estela que falou, quem concorda? Eu concordo. Foi eu, a Vitória. Vitória. A voz de vocês está parecida muito, não sei, Estela. Eu acho que é a C. O que vocês acham? Acho que não. Acho que não?
Vamos, gente, participa, vamos. Segundo, né? No caso, menina, faz mais sentido para mim. A letra A? Então vamos lá. Resposta correta A. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da sua força da mão de obra, né? E isso ruim, né? Porque ficava ali à mercê do que o dono do meio de produção favorecia eles, né? Oferecia a eles. E fora alienação e a malandragem, através da mais-valia e tudo mais, né? Coitado do trabalhador desse período. Então, na Europa, então, constituía a ascensão da burguesia, tá? A burguesia se favorecia ali, vou passar. Então, o que foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa expôs ao antigo regime, né? Embasado no direito divino, a igreja, o clero impunha ali, né, seus ideais sobre a população aceitava, sei lá, pelo desconhecido, o medo do desconhecido, né? E então aí mudou, né? Através do iluminismo, junto com o iluminismo, né? A burguesia foi ali atrás dos operários e juntos se reivindicaram, né? Revolucionaram para introduzir a ideia de igualdade entre o povo, né? Da liberdade de escolha, da liberdade econômica. Então, para sair daquele sistema ali feudal, né? Então, aí a tomada da Bastilha foi o exemplo, você já viu isso em livro de história, né? Tudo mais, que essa reivindicação aí junto com dos burgueses, junto com os operários e reivindicando para acabar com esse sistema feudal, né? Então, as principais ideias da Revolução Francesa fazem referência ao lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então, relembrando os grandes grupos daquela organização, né? Tinha o clero, os privilégios dele aí, né? Vou mandar o slide depois, vocês vão ler com mais calma. Tinha a nobreza, eles detinham também o poder, né? Não pagavam impostos e, além disso, ainda recebiam impostos dos camponeses, né? Dos camponeses. Monopólio da seção dos juízes e os camponeses, artesãos, operários e profissionais liberais, né? Tinha que pagar altos impostos, né? Não tinha privilégios, eram desprivilegiados. Então, essa aí que era a composição ali, a pirâmide daquele período ali da organização. Então, a Revolução Francesa foi, né, essa ideia aí a necessidade prática da burguesia em aumentar seus lucros e a busca dos camponeses, artesãos e operários de acabar com a fome e a miséria. Acabaram dando respaldo às ideias filosóficas, por exemplo, Locke aí, né, e Rousseau. Só faltava arregaçarem as mangas e irem para a luta. Foi o que aconteceu quando a multidão invadiu e tomou a Bastilha, fortaleza onde o rei trancafiava, né, os seus inimigos políticos. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecida no contexto da Revolução Francesa, ainda hoje embasa estatutos do Estado Democrático. A declaração teve como embasamento o iluminismo, que elegeu a razão, né, utilizar a razão para tudo, como forma de explicação da realidade, e foi protagonizado pelo pensamento do filósofo observadores dos comportamentos sociais. Século XVIII, né? Bom, no século XVI, XVII, XVIII, foi marcado por grandes transformações políticas, surgimento dos Estados-nação. Tem alguém me ligando aqui. Acabou a aula? Confirme para mim, gente. Acabou, professor, é 11h25. Nossa, é muito pouco, gente. Não dá nem para falar nada. Como a nobreza e a igreja, tá? Então, aí vem a questão da cultura de massa, né? O que seria isso? O consumismo, né? A mudança da cultura. E depois vem alienação e depois vem industrialização. É muito slide ainda, dá para trabalhar outra aula ainda. Tá? Essas atividades aí, então, está lá no blog. Vocês respondem lá. As que a gente não viu ainda, está fácil de interpretar. Aí vocês respondem e a gente corrige tudo na próxima aula. Pode ser? Professor, Ô, onde está o professor, link do blog? as que a gente fez, me fala aqui, porque para eu não marcar a resposta errada, vai que eu marco errado aqui. Mas tá fácil de interpretar, pode olhar aí para você ver, você vai conseguir. No portfólio? Não, essas aí vocês vão responder lá no blog e deixa lá, tá? Aí a do portfólio eu vou enviar lá no portfólio, vai estar escrito lá, tá bem? A do portfólio vai ser depois. Deixa vocês fazer essa do Onde fica o site? o blog?
Então, onde vocês pegou o link? o link. É o mesmo onde vocês pegaram o link.